Muito bem, outro dia nós estivemos aqui num Oriente que tinha só uma psicóloga no meio de homens e ela reclamou, isso aqui está parecendo o Clube do Bolinha. Eu me lembrei dela hoje, está parecendo o Clube do Bolinha mesmo, né? Graças a Deus, muito bem acompanhado. Padre Anderson, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Laércio, boa noite aos nossos irmãos aqui também. E você que está em casa, nos acompanha nesse programa. Alegria estar aqui mais uma vez, obrigado pelo convite. Beleza, e o terapeuta de casal, o Ayrton, outro dia ele estava num VT, eu disse para ele que foi aqui no Oriente mesmo, hoje ele vem para trabalhar. Você também já viveu... Bom, antes de mais nada, bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado. E você também já viveu a situação da separação e do reencontro, da reunião em família novamente? Olha, quando eu falo de terapia de casais, separação, então, olha, pode ter certeza. Você fala com propriedade. Com propriedade, já vivi, passei. Eu sei exatamente que você que está passando por uma situação aí, o tamanho da dor, o tamanho do sofrimento, porque realmente não é muito fácil, é um negócio bastante complicado. Olha, então o primeiro vídeo do programa eu vou oferecer para você. Viu? Para você e para sua esposa. Obrigado. E para todos aqueles que passam por essa situação, porque eu não vi. Me disseram que é muito bom, mas eu não vi. Né? E o doutor Wagner está aqui também, juiz de direito, para nos orientar na parte legal. Bem-vindo, que bom estarmos juntos. Sempre à disposição. Eu acho que qualquer orientação que nós podemos dar para as pessoas, para a sociedade, é rico para o nosso país, para a família principalmente. Então, estou sempre à disposição para o que precisarem. Coisa boa. Bom, esse é o Oriente. Hoje nós vamos falar sobre separação, né? Essa situação tão difícil de ser enfrentada, tão dolorosa. Mas vamos começar pelo lado bom. Tem um VT lindo, como eu disse, né? Ofereci aqui para o Ayrton, para todos os casais de maneira especial aí, apaixonados. Doutor Wagner também é casado? Não, sou divorciado. Divorciado também? Olha aí. Então, vamos oferecer para os casais. Estou doido para ver esse vídeo, porque me disseram que é uma coisa linda. Já estou fazendo suspense de propósito, porque existem situações que deram certo, né? Pode acreditar. Vamos lá. O relógio marca o tempo e é a testemunha do amor de Élide e João. O objeto foi presente de casamento e há 55 anos acompanha o casal. Esses 55 anos, esse relógio marcou uma história muito séria, muito bonita e em alguns lugares difíceis, né? Amor, felicidade, doação, oração. Seriedade no projeto. Respeito, doação para o outro, perdão. No dia a dia é que você vai tirando o que valeu, o que não valeu. Isso é importante, né? E não brigar porque não deu certo, mas procurar saber por que não deu certo. O tempo passa, a idade avança, mas o amor permanece jovem. A cumplicidade do casal se nota no afeto e no carinho que eles expressam como dois eternos namorados. Ai, eu não gosto. Nós não saímos de casa sem pegar na mão. É gostoso. A gente senta aqui no sofá e não dá. Né, maridão? Vamos para a igreja, mão dada, voltando. Sempre. O sentimento que foi semeado germinou e rendeu frutos. Ai, os frutos desse amor são nossos filhos, em primeiro lugar, né? Que a gente ama. São 3 filhos, 2 filhas e 1 filho, né? E 5 netos. Relacionamento que se mantém firme e serve de exemplo para os filhos. Felizmente, até agora, nenhum deixou a mulher, deixou o marido. O que eles escolheram, estão vivendo. Então, eles estão tirando exemplo da vida da gente, né? Como todo casal, eles também passaram por dificuldades, ciúmes e problemas. Momentos superados na base do amor e da fé. O pensar como é que vai ser as coisas é fazer as vigas, como o Evangelho diz, aquele que construiu a casa na areia ou aquele que construiu na rocha. Querer, conjuntamente, querer viver melhor, porque isso é amar.
Que beleza. Querer viver melhor, porque isso é amar. Olha, é interessante porque a gente vê uma pessoa idosa e parece que ela já está aposentada. E ele mostra que ele está ciente, consciente, fala de uma postura ativa, né, Ayrton? Você, como terapeuta, tem que estar sempre sentinela dessa situação. Olha, eu agradeço o vídeo, achei super legal. E ele mostra uma coisa muito importante que a gente esquece. Eu atendo pessoas assim, dos 4 aos 80 e uns quebrados. As pessoas falam assim, nossa, o que move as pessoas às vezes a procurar uma terapia, o sofrimento? Na verdade, a necessidade de todos é sentir-se amado, sentir-se desejado, sentir-se admirado. Então a gente percebe alguns casais, como o que foi mostrado aí, a gente sente uma admiração no ar um pelo outro, o zelo. Então eu agradeço muito o vídeo, realmente eu gostaria de ter assim essa mesma oportunidade que esse casal maravilhoso, né, mostrou aí. O Ayrton, teve uma coisa interessante na minha vida. Em 2006, a minha esposa teve um câncer. E é interessante que a situação de se sentir privado, de repente se ver na possibilidade de perder o outro, de repente todo sonho desmoronar, de repente tudo perder o sentido e a possibilidade de ter continuidade, né? Essa situação faz a gente retomar. Lá em casa a gente retomou, ver o filme deitado no colo do outro, sair de mão dada. A gente recomeçou isso, né? O ano que vem a gente faz 30 anos de casado e a gente sempre foi muito carinhoso, mas a gente entra um pouco no comodismo do dia a dia, a gente já está acostumado com o outro, já tem aquela rotina, a gente vai se distanciando. Então eu vejo esse gesto que muita gente poderia achar piegas, ou bobo, ou inocente, de manter a mãozinha dada, por exemplo, né? São coisas que você cultiva de certa forma uma proximidade, não é? Olha, todo mundo tem uma frase, eu não sei dizer o autor, mas ele fala que o amor interessa a todo mundo mais do que tudo. Então, se você for pegar o presidente da República, ou a presidente, ou quem quer que seja, então é uma necessidade do ser humano. E quando eu falo em necessidade, é a mesma coisa da sede, a fome. Então, para o ser humano, a gente na psicologia considera como uma necessidade do ser humano. E se a pessoa não vive isso, ela vai se tornando uma pessoa de pedra. Ela vai ficando dura e vai aumentando o sofrimento, daí por diante as doenças que vêm. Então, quando você fala assim da questão de quase perder assim a esposa, puxa, o casamento é realmente um enorme investimento, não só financeiro, quando se tem uma festa, você constrói, depois da separação, tem que dividir, que daqui a pouco a gente vai ver aqui com o Dr. Wagner, mas é um investimento afetivo muito grande, assim, então são sonhos, expectativas. Então, eu como terapeuta de casais, eu percebo que é uma das piores crises do ser humano. A gente assiste na novela, todo mundo se separa 3 vezes numa novela. Começam novos casais, dependendo do Ibope. E ainda terminam felizes para sempre em cada separação. Precisa ver, né, o final da novela, o que aconteceria depois. Mas é uma das piores crises do ser humano, assim. Então, a gente interessante percebe... você estar falando assim, porque a gente tem aqui 3 profissionais. Então, você sonhou com a psicologia, o padre sonhou com o sacerdócio, o Dr. Wagner sonhou, né, com a advocacia, hoje um juiz. Cada um tem o seu foco profissional, mas tem um lado afetivo humano, né? A gente tem esse lado que a gente foca, nasce dentro de um ninho de amor, nasce numa família. Não conheço a família de vocês, mas o padre, por exemplo, tem os pais estão aí vivos, graças a Deus. Estive na casa dele, outro dia eu estava comentando aqui no ar, dormi na cama dele lá, né? Na cama do filho Anderson. Agora ele é sacerdote, o padre Anderson, né? E os pais estão atuantes na igreja, trabalhando. Isso, de certa forma, nos dá um suporte, né, padre? É uma referência. Não tem um profissional que não tenha essa referência. Todos nós precisamos, né, Laércio? E também não quer dizer que meus pais estão na igreja, eu sempre digo isso, né? Porque não é porque eu sou padre que eu não tenho problema. Né? Não é porque nós somos profissionais, né, como essa palavra está usando, que nós não temos dificuldade ou tentação ou provação. Todos nós passamos. E não é porque eu também sou padre que meus pais são como anjos, né? Também, né?
Mas assim como ele disse que passou por dificuldades, né, o doutor ali falou também, mas meus pais passaram por coisas semelhantes. Eles chegaram, só faltou assinar o papel para separação, né? Tem coisas que ninguém conhece a nossa história. E quando você vai na raiz da nossa história, eu me lembro, aos pouquinhos já conversando aqui, mas eu me lembro como se fosse hoje, né? Eu era muito mais jovem. É ruim a gente falar assim, muito mais jovem, né? A idade vai passando, né? Mas eu me lembro, né? Meu irmão é um pouco mais velho do que eu, tem 5 anos mais do que eu, mas eu me recordo das brigas dos meus pais. Não trago como mágoa, mas trago como maturidade. Deus foi ensinando, foi educando. E eu me recordo das dificuldades que a gente passou, né? E aquela questão toda ali, só faltou assinar os papéis. E aí, nós não tínhamos Deus como nós temos hoje, não amávamos, não íamos à igreja, íamos casamento, missa de 7º dia e batizado. Olha lá, né? Como os católicos dizem, né, por aí, alguns católicos. E aí, na questão, minha mãe entrou numa depressão profunda, numa doença muito grave. Isso você coloca há uns 15 anos atrás, o que era depressão, por exemplo, né? Era uma coisa que ninguém conhecia na prática, né? Era como um câncer hoje, quase não tinha cura, né? Hoje é muito mais fácil tratar esse tipo de doença. E meu pai foi obrigado a cuidar da minha mãe. Minha mãe ficou dependente, porque tem 2 depressões, né, que o pessoal explica. Aquela que a pessoa quer se isolar e aquela que ela depende 100% do outro. E da minha mãe foi dessa de depender 100% de nós. E aí meu pai se viu obrigado a cuidar da minha mãe. E aí nesse cuidar, aí começou a ver as rugas, começou a ver as coisas, as marcas do tempo, aquilo que o amor foi fazendo, e eles foram reconstruindo em Deus, né? E então nós somos para Deus pela dor, todos nós, a minha família em si. Mas hoje eles se amam, mas não quer dizer que eles não tenham as briguinhas, os pega deles de vez em quando, que é normal, são humanos, né? Não são anjos. Não, os então pegas toda a são família, normais. até para maturidade. Mas nós passamos por isso também. Eu digo nós porque eu sou filho e passamos juntos, né? Mas passamos. Então tudo nessa vida é passageiro, né? Assim como o povo da antiga aliança passou, né, rumo à terra prometida. E nós temos que entender que todo o processo de tentação, de provação, de dificuldade, é uma passagem. Nós não podemos parar no problema, mas temos que olhar além. O que Deus quer além de tudo isso? Né? Eu, como sacerdote, passo por muitas tentações, mas o porquê que Deus permite? Para que eu cresça, amadureça e Deus possa confiar mais a mim, como nós, como sacerdotes, como profissionais, como evangelizadores. Deus quer confiar mais. Hoje minha família é muito mais madura na fé, né? Entende hoje essa missão da família no mundo, e que o Papa João Paulo II fala naquela carta, né? A missão da família no mundo. Eu até trouxe a carta do Papa João Paulo II, li alguns trechos. Então a gente entender essa missão da família no mundo. Então, quer dizer, a gente não olhar para um problema como se fosse o fim do mundo, mas olhar com tranquilidade e falar, não, eu quero superar. Então, minha família passou também por essa dificuldade da separação, quase, né? Graças a Deus, não separou e hoje estamos bem. Mas foi muito sofrido também. E meu pai também arrumou um caso, uma época, traiu minha mãe, foi aquela dificuldade dentro de casa. Mas o padre falando, eu estava me lembrando de uma celebração que eu fui, doutor Wagner, que no final da missa o padre trouxe uma senhora que também estava fazendo 50 anos de casado. O marido não estava naquela missa, mas naqueles dias eles estavam fazendo 50 anos. Ela paroquiana, conhecida deles, e ele trouxe e pediu que ela desse a receita para a comunidade. E ela só disse uma coisa: tem que relevar. A sabedoria dos antigos de saber levar um pouquinho, também tem que aprender a lidar com as dificuldades e as diferenças, não é, doutor? Principalmente porque nós somos diferentes, nós temos as nossas vontades, nós temos os nossos defeitos, e se um não relevar os defeitos, as dificuldades, os problemas que são apresentados, o casamento termina mesmo. Eu tenho a experiência da minha vida de separação e eu tenho a experiência dos casais que chegam para se separar no fórum, né? Eu estou há 20 anos na magistratura, então são 20 anos vendo casais se separando, divorciando e com muitos problemas, às vezes com problemas solúveis, às vezes insolúveis, porque chega um determinado momento que nós vemos que não há mais possibilidade. Eu digo isso como leigo nessa área que é do Ayrton. Porque vocês acabam tendo que ser um pouco conselheiros, tentando jogar uma água fria na fervura, ajudando um pouco
a vislumbrar alguma luz, alguma possibilidade na situação. Na verdade, ô Laércio, a lei antiga, ela determinava que o juiz tentasse a reconciliação. A lei, na verdade, ela tem uma movimentação histórica. Ela vai se atualizando. Neste sentido. Eu não sei se atualizando ou evoluindo ou só uma movimentação. E eu não sei se é uma evolução ou uma involução, para dizer a verdade. Porque cada vez mais o casamento se torna uma preocupação menor para a lei. Então, no começo não tinha divórcio. Ou seja, podia separar, mas não podia divorciar. Depois veio o divórcio, mas o divórcio só poderia ocorrer depois da separação, como um estágio. Até porque, para que o casal pensasse bem, é isso mesmo, vai ficar separado mesmo, não vai ter retorno. Como né? mudaram as coisas. Depois, o divórcio pôde ser feito diretamente. Então, era o divórcio indireto, e aí passamos a ter o divórcio direto. Mesmo assim, ainda dependia de 2 anos de separação de fato. Veja que a lei sempre mantendo esta forma de proteção da família. Até que nós tivemos em 2010 a emenda constitucional de 66, que acabou com qualquer prazo e acabou até com a separação. Até como uma forma inicial de separação do casal. Deve ser mais difícil, mais raro no caso da justiça, mas acontece de terem casais que se separaram e depois querem voltar atrás? Claro que sim. Eu até ia dizer uma coisa. Aí legalmente já foi feito? Não, é possível. Te explicar em 2 palavras. A lei antigamente determinava que o juiz tentasse essa reconciliação. E nós tentávamos mesmo. Eu, em 20 anos, consegui uma vez. Para dizer a verdade, quando o casal chega com o juiz, ele já falou com o padre, já falou com o terapeuta, já falou com a família, já falou com os pais. Quer dizer, quando chegou com o juiz, quer dizer, o juiz vai tentar. Né? Por isso que eu digo que, às vezes, algumas vezes, né? Eu até, em algumas circunstâncias, é até engraçado, mas percebia que um dos dois não queria. Então, o que eu fazia? Tentava alguma coisa para ver se havia reconciliação. E nos casos, às vezes, que o marido queria e a mulher não, então eu dizia para ele, você tem que reconquistá-la, tenta fazer alguma coisa, né? E aí eu dizia para ele assim, manda umas flores para ela. Nessa hora, a mulher fazia assim, ó, não, porque não queria. Mas, enfim, essa é uma tentativa. Agora, a sua pergunta a respeito da reconciliação. Se não houve o divórcio, rompe o vínculo. Se o casal quiser retornar ao estado de casado, precisa casar de novo. E eu já vi casais que se casaram novamente. Né? O marido separou, divorciou e depois casou novamente com a mulher. Esse rompimento do vínculo não tem jeito, porque rompeu o vínculo, acabou o casamento, pelo menos pela lei. Né? Agora, na separação, há possibilidade de reconciliar. Então, volta ao estado de casado e desaparece a separação como se não tivessem se separado. Por isso que existem pessoas que defendem a figura da separação ainda. Então, nós temos 2 correntes hoje. Uma corrente que diz que a separação acabou, que não existe mais separação, só existe o divórcio. Então, o casal precisa necessariamente passar para o divórcio. Esta é a corrente majoritária, em virtude do dispositivo da lei. Agora, tem uma corrente no sentido de defender a separação, até porque só com a separação o casal pode retornar ao estado de casado como se nunca tivessem se separado. Agora, doutor, tem muita gente que deixa como tá para ver como é que fica. Ou eu estou enganado? Tem. A maioria, eu creio que não vai nas vias de fato, porque até custoso, vai envolver mais dor de cabeça. Muita gente vai deixando como tá e vai arrumando a vida, vai seguindo assim cada um no seu canto. Só separaram de corpos, né? Isso. Tem, e isso é péssimo.
Isso é péssimo, principalmente Porque por causa a dos situação bens. vai... Porque aí o que acontece? O sujeito separa e aí ele acaba se envolvendo com outra pessoa. Às vezes ele tem filhos com outra pessoa, ele compra bens, ele amealha um patrimônio e aí não está separado judicialmente. Qual é o momento da separação de corpos? Qual é o momento em que não existe mais a aplicação do regime de bens do casal? Fica muito confuso. Sim. Então, e aí vai pro processo. E aí nós temos que tentar colher de provas apresentadas, testemunhas e documentos, o momento da separação para ver o que é bem do antigo casal, dos bens do novo casal. E aí dá uma briga, porque aí envolve até casal antigo com casal novo, imagina. Nossa. Então tem a antiga mulher com a nova mulher, ou o antigo marido com o novo marido. Então olha a confusão, né? Então sempre... Quer dizer, o despreparo que não se teve antes, não se teve durante, Nenhum. e às vezes depois na separação Exatamente. continua Exatamente. tendo uma inconsequência, uma atitude inconsequente, sem vislumbrar que o problema vai ficar mais grave. Lógico que a gente não pode orientar, separa, lógico que não. Essa nunca pode ser a nossa orientação e nunca seria a minha orientação, até porque eu ainda entendo que a família esteja em primeiro lugar. Agora, se não houver outra alternativa e vai haver separação de corpos, então é melhor separar judicialmente ou extrajudicialmente, porque agora pode fazer uma escritura pública no cartório de notas que também serve para separação, a não ser que tenham filhos menores ou incapazes. Quer dizer, existem brechas para a pessoa demarcar, vamos dizer Sim, assim. é A o partir ideal. daqui, nós tivemos uma separação e o que vier eventualmente, a gente tem como dizer, olha, tem um documento... O mesmo momento... se fala para a união estável, né? O casal que se une numa relação duradoura, numa convivência em que o objetivo é família, duradoura. Então, essa união estável, se não for demarcada, vai criar o mesmo problema. Que momento em que se uniram, que momento em que o patrimônio deve ser partilhado, o que cada um tem. Então, o ideal vai morar junto, vai viver junto, o casal em união estável, o ideal é fazer um contrato. É muito simples, é só fazer um contrato dizendo, estamos vivendo junto, não existe modo, não existe forma específica, basta fazer um documento particular entre os dois que serve para isso. O ideal é ir ao cartório de notas, ele já tem até os modelos, né? Isso resolve bastante. Muito bem, esse é Oriente-se, essa é a nossa arrancada para esse assunto tão cheio de variedades, de variações, de possibilidades. Temos que alargar os horizontes sobre separação. Você é o nosso convidado, pode participar com orientes@rs21.com.br. A gente vai para o intervalo, volta já.